Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, com as principais notícias do dia e também com a repercussão da cúpula do clima. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula organizada pelos Estados Unidos. Ele iniciou fazendo uma avaliação do que o Brasil apresentou de positivo em termos climáticos nas últimas décadas e reafirmou, como em discursos anteriores, que o país é uma potência agroambiental. Diz que o país tem metas de redução de emissões de 37% para 2025 e de até 40% em 2030. E mais, que o país vai alcançar sua neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos a proposta anterior. Também afirmou que o Brasil vai reduzir a zero o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Vamos repercutir o assunto aqui e converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Bem, professor Pedro, pareceu que o Brasil quis mostrar uma diferença de discurso e também, além de apresentar suas metas, pediu dinheiro, né? A gente vai falar disso também. Como é que o senhor avalia a postura do presidente Bolsonaro na cúpula do clima? Ele iniciou o discurso de uma maneira reativa, como você disse, reafirmando que o Brasil é uma potência agroindustrial, que o Brasil ele vem desenvolvendo uma série de programas ao longo das últimas décadas, e depois ele apresenta essas metas que parecem ambiciosas, né? Redução de 37% das emissões já para 2025 e 40% até 2030, só que essas metas, Roxane, é importante comentar que elas não são a partir das emissões atuais, quer dizer, não é a partir de hoje que o Brasil vai reduzir daqui a 4 anos 37% ou algo do tipo, não. Essas metas elas foram calculadas a partir de 2005, só que o governo atual ele fez uma revisão desse valor inicial. Então, por exemplo, a meta inicial falava assim, olha, nós vamos reduzir, por exemplo, 37%, só que o ponto de partida é 50%. Tá? Então, desses 50%, nós vamos reduzir 37%. O que o governo atual fez foi passar de algo tipo de 50% para 80%. Então, subindo o ponto de partida, obviamente também ele sobe o ponto de chegada. Então, essa maquiagem dos números, essa maquiagem ela pode impressionar o público em geral, mas quem é da área, e obviamente o governo Biden, junto com seus especialistas, percebe que há aí uma maquiagem em relação a esses números, tá, Roxane? E também tem a questão que você mencionou a respeito do pagamento, né, pela preservação da Amazônia. Sim, professor, exatamente. Pediu mais uma vez dinheiro, uma remuneração aos serviços ambientais prestados, só que tem o seguinte, o Brasil não tem dinheiro que está parado aí, que poderia já ser utilizado, quer dizer, a questão central é dinheiro ou é plano, né, factível? Na verdade, Roxane, é falta de vontade política ou falta de visão política. Como você bem lembrou, o Brasil ele tem parado quase 3 bilhões de reais. Isso daria perto de metade do que o governo recentemente pediu aos Estados Unidos, né? Recentemente, o ministro Ricardo Salles ele pediu $1 bilhão para o governo americano e disse que com $1 bilhão ele conseguiria reduzir rapidamente o desmatamento em 40%. No entanto, nós temos o equivalente a quase $500 milhão parado no Fundo Amazônia desde que esse governo começou. O governo não concordava com a forma de gestão do fundo. Esse fundo ele era gerido pelo BNDES, ele passou por uma auditoria e ele já vinha sendo alvo, né, de auditorias constantes, de acompanhamento, e nada de irregular foi constatado. No entanto, o governo ele entrou em desacordo com os doadores desse fundo, que
principalmente o governo da Noruega e também o governo da Alemanha, entrou em desacordo e não propôs uma forma alternativa, não propôs uma forma, não entrou em acordo com esses doadores, e esse dinheiro está bloqueado nos últimos 2 anos. Então, não dá simplesmente para o governo falar assim, olha, nós não temos dinheiro, falta dinheiro para execução de uma maior fiscalização ambiental. Embora, importante citar, que o Bolsonaro ele tenha comentado que ele está aumentando os recursos, né, para a preservação do meio ambiente, a dotação orçamentária, o que, no fundo, não tem se verificado. Agora, a pergunta que não quer calar, professor Pedro, será que os Estados Unidos, Biden, vão ficar convencidos dessa tal nova postura do governo brasileiro? Olha, Roxane, eu particularmente não acredito nisso, porque o governo ele vem dando, nos bastidores, né, dessa cúpula, ele vem dando péssimos exemplos. Primeiro, lembrando, nós temos uma acusação muito séria que foi encaminhada pelo então chefe da Polícia Federal no Amazonas em relação ao ministro Ricardo Salles, dizendo que o ministro Ricardo Salles ele seria integrante de uma quadrilha de madeireiros ilegais, né? A afirmação foi bem essa, quer dizer, uma afirmação muito forte. O ministro não se pronunciou, o governo não se pronunciou, ninguém mais tocou no assunto. Recentemente, o ministro Ricardo Salles, ele baixou uma determinação em que os fiscais do IBAMA eles não podem mais atuar a quem esteja cometendo um crime ambiental. Então, ele faz uma notificação, leva para o seu superior hierárquico, que vai determinar se essa multa deve ou não ser aplicada, ou seja, burocratizou o processo. E com essas demonstrações, fica obviamente difícil convencer o governo americano que o Brasil, né, que o governo brasileiro tem seriedade nessa proposta. Na minha avaliação, no meu entendimento, ao pedir dinheiro para os Estados Unidos, Ricardo Salles sabia que não seria atendido. Então, ele já encontrou a desculpa perfeita. E o presidente Bolsonaro simplesmente apresentou metas que não são realistas e disse, olha, nós apresentamos metas, nós pedimos dinheiro e não fomos atendidos e eles não gostaram das metas que nós apresentamos. Então, já prevendo, né, um desacordo com os Estados Unidos, já prevendo que os Estados Unidos não vão comprar essa ideia, né, não vão comprar essa proposta, não vão, né, o governo americano até já adiantou, não vai fornecer dinheiro antecipadamente, ele quer ver os resultados. Então, na verdade, o governo já encontrou uma desculpa, encontrou um pretexto. Olha, nós tentamos, não conseguimos, infelizmente não temos dinheiro para combater a grilagem, para combater o desmatamento ilegal, para combater as queimadas. O que, você mesmo lembrou, não é verdade, porque nós temos uma quantidade muito grande de recursos no Fundo Amazônia e esses recursos estão há mais de 2 anos ali bloqueados. Gostaria de agradecer a participação do professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE e do canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Então você pode acompanhar as nossas conversas semanais nas publicações que fazemos tanto no canal quanto no Jornal da USP no Ar. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.